Eu sou o irmão Everson e eu quero falar de um assunto sério aqui. Eu não sei se eu rio, eu não sei se eu choro, né? Porque apesar de ser polêmico, apesar de dar vontade até da gente rir, entre aspas, não estou aqui debochando, mas também é um assunto muito sério, né? Eu quero apresentar para vocês aí um vídeo e nós vamos ver este vídeo e no final deste vídeo aí eu quero comentar e eu quero que você deixe aí a sua opinião. Isso é Pentecoste? Isto é Pentecoste? E nós vamos trazer aqui alguma coisa aqui sobre o que é Pentecoste. Deus abençoe a todos. Assista o vídeo aí, né? Esse breve vídeo aí de Pentecoste. E a pergunta é: isto é Pentecoste? E este vídeo aí foi um vídeo que eu resolvi aí a comentar esse vídeo porque eu creio que o Pentecoste está sendo banalizado aí nos dias de hoje. Vocês viram aí o vídeo, né? Esse vídeo aí é um vídeo até meio maluco, né? A gente vê o pastor aí, ele falando meio que mistério, meio línguas estranhas e pessoas ali desordenadas, pessoas ali pulando de uma certa forma, rolando na água, coisas tremendas ali, assim, mover que eu tenho certeza que não é o verdadeiro Pentecoste, não é o mover do Espírito Santo, né? Olha, uma coisa que a gente tem que entender, né? Eu quero falar com vocês aqui hoje de coisa séria, é que nós vamos ler aqui em 1 Coríntios, né? Na Bíblia israelita. Nós vamos ler Coríntios capítulo 14, né? No verso de número 40. E aqui vai falar aqui sobre língua estranha, eu vou estar voltando aqui daqui a pouco. Diz assim, olha: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. E aqui já começa falando que devemos fazer tudo com ordem e decência, né? Eu vou ler aqui em Coríntios 14 para você entender sobre o dom de língua estranha, porque muitas pessoas às vezes têm aí uma interpretação totalmente errada e podemos dizer até a pedagogia do culto, e não somente a pedagogia do culto, mas também liturgia e também a forma como que nós devemos nos comportar, não só no culto, na sociedade, em relação ao Evangelho, em relação aos dons, né? A Bíblia diz, né, para a gente prestar um culto racional, né? Romanos capítulo 12, você vai ver que capítulo 1, rogo-vos, meus irmãos, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Agora preste atenção, nós estamos falando aqui de Pentecoste, e o que eu estou vendo aí, isso não é Pentecoste, isso não é mover. Eu não estou dizendo assim, eu não estou julgando as pessoas, eu não estou falando mal, eu estou trazendo ensinamento bíblico. O ensinamento bíblico aqui é esse. Olha para você o que diz aqui, olha. Coríntios capítulo 14, no verso 2 diz assim, ó: porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Elohim. Quem fala em língua fala a Elohim. Pois ninguém o entende, porque em espírito, em ruach, né, fala em mistério. No verso 5, ora, quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que revela o futuro é maior do que aquele que fala em língua, a não ser que também intercede para que a congregação receba edificação. Ou seja, ore para a interpretação, aquele que
ele fala em língua estranha, que ele interprete também a língua estranha. E no verso 6 diz assim: agora, meus irmãos, se eu for ter falando convosco em línguas, de que vos aproveitaria se vos não falasse por meio da revelação, ciência, ou de premonição, ou de crença, né? Nesse Coríntios aqui no capítulo de número 14, no verso de número 6, na Bíblia israelita, está dizendo premonição. Mas se nós pegarmos aqui, olha, em outras Bíblias, por exemplo, na Bíblia aqui, olha, interlinear bíblico, e nós vamos aqui, ó, Coríntios capítulo 14, e agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, e que vos aproveitaria se vos não falar por meio de revelação da ciência, de profecia ou de doutrina, né? Note que o vídeo que nós vemos há pouco nada tem a ver com os ensinamentos de Paulo. Primeiro aqui está falando, olha para você ver o verso 6, me chama a atenção, na Bíblia israelita, que fala assim, ó Paulo, se eu for ter falando convosco, falando em línguas estranhas, o que é que vai aproveitar? O que vai aproveitar eu falando línguas estranhas, a não ser que eu interprete o culto com ordem e decência, o culto racional. E aí, além de tudo, Paulo está falando aqui que quem ora em língua estranha, ele edifica a si mesmo, mostrando totalmente ao contrário ali no vídeo que nós acabamos de ver. E aí a gente cai em descrença, o evangelho cai em descrença, o Pentecoste cai em descrença, denominações como os Testemunhos de Jeová, como os Adventistas, como aqueles que são tradicionais, cai, podemos dizer, de madeira, de bambu em cima dos pentecostais. E alguém pergunta, irmão Everson, você é pentecostal? Sim, pela forma de pregar, pelo Pentecoste, pela forma... Só que Pentecoste não é nada disso que a gente está vendo aí. Isso daí é uma afronta ao evangelho, é uma afronta à palavra. E aqui, olha, vamos continuar lendo aqui, ó, no verso 9, diz assim, ó, assim também vós, se com língua não pronunciares palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como quem fala ao ar. Ali estão como se tivesse quem fala ao ar. Não traz edificação. Que edificação traz isso rolando em água suja? Eu creio no dom de língua estranha. E eu creio no dom de língua estranha, tanto como glossas, como também idiomas. Vão ter pessoas que vão defender ali que é apenas idiomas, que línguas estranhas são apenas idiomas. Mas eu creio, porque a Bíblia fala aqui, ó, somente Deus entende. E eu creio no línguas estranhas, mas tudo com ordem e decência. Como é que é ordem e decência? Você não fala em língua estranha porque você quer. Você fala que o Espírito Santo lhe concede. E o Espírito Santo não vai trazer língua estranha na sua vida em horas totalmente fora da ordem e decência, porque aí ele estaria quebrando a sua própria palavra. O dom de língua estranha tem que ser para a edificação da congregação. E para a edificação da congregação é preciso orar para interpretar. Eu não posso, como um vídeo como a gente viu aqui agora, isso não tem nada a ver com Pentecoste. Afinal, o que é Pentecoste? A gente vai ver aí que o Pentecoste foi o dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos pela primeira vez, né? Antes disso, o Pentecoste, o que era? Era uma festa instituída no judaísmo ali por Deus para celebrar a colheita. E no livro de Levítico, capítulo 23, no verso de número 15, diz assim, olha, e contareis para vós desde o dia seguinte ao primeiro dia festivo, desde o dia que tiverdes trazido o Homer da movimentação, 7 semanas completas serão. Até o dia da 7ª semana contareis 50 dias e oferecereis oblação nova de trigo ao Eterno. Né? A palavra Pentecoste aí é uma palavra grega, né? Que a palavra Pentecoste é uma palavra grega que tem o significado 50º, porque acontecia
50 dias depois da Páscoa, acontecia essa festa das semanas, né? Nós vamos ver aí as festas da semana no livro de Levítico, aí no capítulo de número 23, no verso de número 15 e 16 que nós acabamos de ler. Em Números capítulo 28, no verso 26, vai dizer assim, olha: e no dia das primícias, quando ofereceis oblação nova ao Eterno em vossas festas da semana, convocação de santidade haverá para vós, e nenhuma obra servil farás. Né? Isso daqui, olha, é a festa dos primeiros frutos. E a festa do Pentecoste servia para agradecer a Deus pela comida que ele providenciava. E acontecia no fim da primeira colheita, né, do ano ali dos judeus. E juntava-se para oferecer uma porção da sua colheita a Deus. O Pentecoste era uma grande celebração que todos os judeus deveriam atender a Jerusalém. Nós estamos falando aqui de Pentecoste, nós estamos falando aqui de Pentecoste. Né? O Pentecoste também se tornou uma celebração da lei de Deus. Né? A gente vai ver aí algumas semanas depois da primícia das Páscoas, quando os israelitas ali que saíram do Egito, eles chegaram no Monte Sinai, onde Deus deu ali a Moisés os 10 mandamentos e a Torá. A gente vai perceber que então isso começou a fazer como uma comemoração também da lei de Deus. E no último dia do Pentecoste, no 50º, no 50º dia, no dia do Pentecoste, no 50º dia, veio o Espírito Santo. Então, Pentecoste não é pular, gritar, rolar na água, ou rolar onde é que for, pular, gritar, fazer baderna dentro da igreja, não. Pentecoste é oferta, Pentecoste é você oferecer a Deus o seu melhor. Eu sou pentecostal porque ofereço para Deus o meu melhor. E quando eu falo o meu melhor, é meu melhor tempo, melhor louvor. Tudo que eu puder fazer para Deus, até ajudar o próximo, fazer o melhor, fazer o bem ao próximo. Oferta, e quando você dá, quando você oferece de você ao próximo, então o Espírito Santo enche a sua vida, então você se torna cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele pode estar dentro de uma pessoa e ele pode estar cheio do Espírito Santo e mesmo assim ele não pular, não gritar, não fazer tantas coisas. Por quê? Porque a carne é contra o Espírito, a carne luta contra o Espírito. Então a gente tem que entender o que é Pentecoste e o que não é. Eu vejo um vídeo como esse, dá vontade de rir, mas dá vontade de chorar, porque isso não é Pentecoste, isso é deturbação do Evangelho. Cadê a pregação da palavra? Conhecereis a verdade vos libertará. É pela palavra que a gente recebe a libertação, é pela palavra que a gente recebe a bênção, né? O que é a palavra? A palavra é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. No princípio era a palavra era Deus e a palavra estava com Deus. É Jesus Cristo de Nazaré, sem Ele nós não somos nada. Agora, estão deturbando. Para me sentir a presença de Jesus, eu não preciso de dar pulo de 2 metros de altura. Eu não preciso de rolar, não preciso de fingir. Porque isso daí só acontece com ele. Se pegar uma pessoa séria e for lá, cheia do Espírito Santo, uma pessoa honesta, uma pessoa que tem a vida resolvida com Deus, que anda em santidade, buscando a Deus, vai chegar ali, não vai rolar, não vai fazer nada, não vai acontecer nada. Por quê? Porque são coisas humanas. E envergonham o Evangelho atitudes como essa. Né? Então, vai aqui o meu desabafo. Vamos dizer não à heresia dentro das igrejas, dizer não ao culto pagão, dizer não àquilo que é contrário à Bíblia Sagrada. O culto é com ordem e decência. O culto é racional. A língua estranha, ela é para edificar a gente mesmo. Ou então você tem que orar para interpretar as línguas estranhas. Tem pessoas que vão entregar a revelação, e quando eles entregam a revelação, sabe como é que é? Eles chegam perto de você para profetizar e ele fala 1000 palavras em profecia, em línguas estranhas, e palavras para que você entenda o que ele está querendo falar, é meia dúzia, que você não consegue nem entender o que ele falou. Pô, o que foi que é profecia? O que será mesmo? Ou seja, totalmente ao contrário da palavra de Deus. Né?
Então, em nome de Jesus Cristo, vamos abrir os nossos olhos. Jesus está voltando. Né? São coisas assim que não está na Bíblia, são coisas que são contrárias à Bíblia Sagrada. Então, em nome de Jesus Cristo, receba de Deus essa palavra agora. E entenda que Pentecoste quer dizer oferta. E quem é ofertante é pentecostal. E aí, sabe o que eu digo? Que o Pentecoste, por eu ser pentecostal, é porque eu oferto não somente para Deus, mas para o próximo. E tudo que você faz, tudo aquilo que você dá a Deus, que você dá ao próximo, volta para você. Então você se torna cheio do Espírito Santo quando você é pentecostal, quando você oferta, quando você faz o bem, quando você faz bondade ao próximo. Isto é Pentecoste. E não pulo, grito, barulho. Isso é emoção humana. Isso são obras humanas e não espiritual. Deus abençoe a você em nome de Jesus.